Paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Teologia Home, a Bíblia em Lições. Dando continuidade ao estudo sobre o livro de Daniel, nesta aula nós vamos aprender sobre Daniel interpreta o sonho para o rei. Se você não assistiu a segunda parte dessa aula, eu te convido a pausar esse vídeo, a voltar lá e assistir para você não ficar perdido aí, perdida sem contexto. É muito importante. Eu vou deixar aqui em cima o link para essa aula, ok? Mais uma vez eu te convido aí a se inscrever no canal, a deixar o seu like, acionar o sininho e compartilhar com outras pessoas. Não deixe de visitar o nosso site e também a nossa loja. Lá você encontrará estudos bíblicos, mensagens e uma variedade de materiais como cursos e livros de diversos autores renomados. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer, ok? Visite também as nossas redes sociais aqui ao lado, lá eu posto assunto diferenciado. Se você quiser se aprofundar mais no estudo da Palavra de Deus, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição um link oficial do livro Somos Todos Teólogos, uma introdução à teologia sistemática. Neste livro, o autor argumenta que somos todos teólogos sempre que buscamos respostas sobre os ensinos da Bíblia ou ignoramos intencionalmente. Ele nos ajuda a estudar e a interpretar corretamente as Escrituras para fazermos boa teologia. Esta introdução à teologia sistemática nos orienta sobre os principais temas da fé cristã, através de um estudo abrangente das Escrituras e da história da Igreja que nos permite formular uma teologia para a vida do dia a dia. Não deixe de acessar o link da descrição para obter maiores detalhes, ok? Vamos à aula. Daniel interpreta o sonho do rei. Essa é a terceira parte da nossa lição. E aqui em Daniel, capítulo 2, versículo 17 ao 19, está escrito assim, vamos prestar atenção aqui no slide. Então, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Daniel deixou bem claro que o mistério que o rei exigia, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podia revelar ao rei. Deixou igualmente claro que a ele foi revelado este mistério, não porque havia nele mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse as cogitações da mente dele. Daniel tinha dons especiais dados pelo Senhor para testemunhar do Deus verdadeiro naquela cultura. Queria que a honra disso fosse atribuída a Deus. Naquela cultura politeísta, os judeus não podiam falar do Deus deles como Deus de Israel. Isso para os caldeus seria simplesmente mais um Deus. Tinha que falar de Deus usando termos que o representassem corretamente para eles. Assim, o representavam como Deus do céu ou o Altíssimo. O sonho e seu significado. Uma grande estátua, imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. Não era uma estátua qualquer, pedra ou de metal, mas feita de uma maneira estranha. Os materiais usados iam diminuindo em beleza e valor de cima para baixo. A cabeça de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Uma pedra apareceu no sonho, mas não era de origem humana. Bateu nos pés da estátua e a derrubou, esmiuçando tudo em pó que o vento levou. Então, a pedra veio a ser uma grande montanha que veio encher a terra. Neste sonho, Deus estava revelando ao rei e a nós os grandes impérios que dominariam o mundo desde a Babilônia até o fim dos tempos. Os materiais usados na estátua refletiam a qualidade de governo de cada um. Bom, cabeça de ouro fino significa aqui Babilônia ou o próprio Nabucodonosor. O reino de Nabucodonosor foi comparado a ouro porque era uma monarquia absoluta, governo ideal de Deus. Entretanto, Nabucodonosor não era o monarca ideal de Deus.
O Império Babilônico durou mais ou menos 66 anos. O peito e os braços de prata, significando o Império Medo-Persa. Esse império veio tomar lugar de Babilônia como potência máxima mundial, mas seria inferior. Foi uma oligarquia monárquica, com os nobres iguais ao rei em tudo exceto os cargos. Oligarquia é um regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas pertencentes ao mesmo partido, classe ou família. O Império Medo-Persa durou mais ou menos 220 anos. O ventre e as coxas de bronze significando o Império Grego de Alexandre o Grande. Alexandre, conquistador do Império Persa, foi um dos mais importantes militares do mundo antigo. Na sua infância, teve como tutor Aristóteles, que lhe ensinou retórica e literatura e estimulou seu interesse pelas ciências, medicina e filosofia. Alexandre destacou-se pelo brilhantismo tático e pela rapidez com que atravessava grandes territórios. Ainda que valente e generoso, era cruel quando a situação política assim o exigia. Para unificar suas conquistas, Alexandre fundou várias cidades ao longo dos seus territórios, muitas das quais se chamaram Alexandria em sua homenagem. Essas cidades eram bem situadas, bem pavimentadas e contavam com um bom serviço de abastecimento de água. Eram autônomas, mas sujeitas aos editos do rei. Os veteranos gregos de seu exército, bem como os soldados jovens, negociantes, comerciantes e eruditos, se instalaram nelas, levando consigo a cultura e a língua grega. Assim, Alexandre estendeu amplamente a influência da civilização grega e preparou o caminho para os reinos do período helenístico e para a posterior expansão de Roma. As pernas de ferro, significando o Império Romano. O Império Romano foi o período da história de Roma que se iniciou na nomeação de Otávio Augusto no ano 27 a.C. e termina com o fim do Império Romano do Ocidente em 475 d.C., isso mais ou menos, que marca o fim da Idade Antiga e início da Idade Média. Foi um imperialismo democrático, com domínio militar dependente da escolha do exército e da cidadania e administrado pelo espírito da lei marcial. Os pés em parte de ferro e em parte de barro, pior de todos em qualidade. Uma mistura de força e fraqueza combinando tirania com má administração. Sugere que todo governo humano aqui, simbolizado pela forma humana da estátua e de seus componentes, tem que cair e desaparecer. A pedra. Daniel explicou que todos os reinos humanos vão desaparecer e virá outro, de origem divina, que não vai acabar nunca. Daniel 2,44 está escrito assim: Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos este reino, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Essa história continua na parte 4 desta lição. Ok? Até a próxima aula. Terminamos aqui a terceira parte da aula. Nesta aula aprendemos sobre Daniel interpreta o sonho para o rei. Agradeço muito por ter permanecido até o final desse vídeo, mas ainda não acabou. Na próxima aula vamos aprender sobre as consequências para Daniel e os 3 amigos. Mais uma vez eu te convido aí a se inscrever no canal, a deixar o seu like, acionar o sininho, compartilhar com outras pessoas. Ok? Até a próxima aula na parte 4.